Muito boa noite, somos eu sou o Wellington. Boa noite, gente, eu sou Lizzy. Você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro podcast da série Falando Sério. E aí, pega já esse link, distribui em todos os grupos de WhatsApp, distribui aí para todo mundo que você conhece. Manda para aquele casal amigo, aquele casal que você ama. Pra cima, somos vamos elevar essa audiência, hein? Vamos lá. Interage aqui com a gente no chat, a gente quer te conhecer, saber de onde você é, de qual dos nossos campos você é. Aí, Videira Sul, Videira Centro, Santos Dumont. E aí, Via Costeira, Capim Macio, cadê vocês? Cadê vocês, Recife? Maracanã, Brasília, cadê vocês? Interage aqui com a gente. Bom, o tema de hoje é relacionamento. Como é que está o nosso relacionamento? Será que você me conhece como desconhece? Será que você conhece tudo em mim? Bom, para conhecer tem que se relacionar, né? Para se relacionar tem que conhecer. Vamos lá. Eu tenho uma brincadeirinha aqui bem legal pra gente fazer, tá? Topa? Vamos lá. A brincadeira é você me conhece. Vou fazer algumas perguntas de como ele imagina que seria minha reação em determinada situação. E ele tem 15 segundos pra responder. 15 segundos? 15 segundos. É pressão. É pressão, hein? Primeira, como você imagina que eu reagiria se por um acaso nós, num determinado passeio, determinado lugar aleatório, encontrássemos uma ex sua, logicamente, só pode ser sua, uma ex sua, e ela viesse dar um abraço em você? Como é que você acha que eu, fofíssima, reagiria a essa determinada situação tão específica? Olha só, como você reagiria, eu não sei. Eu sei que eu já tava longe há muito tempo. Eu sei que a minha reação era correr, que não ia ser bom o negócio. Você é esperto, gostei. Ponto pra ele. Qual a reação que você imagina que eu teria se você me levasse pra jantar um daqueles nossos restaurantes favoritos? De surpresa, né? Lógico, tem que ter uma emoção. Como é que você acha que eu ia reagir? Fica a dica, tá? Só assim uma dica, talvez. Me dá um monte de beijinho, né? Loucamente assim, ia me abraçar. Não, errou. Não? Desculpa, velho. Primeiro, eu ia interagir com a comida, o lugar, o espaço, né? E depois, sabe? Como... Sei. Sendo sincera, né? Sei. Próxima. Sua vez. Então, como você acha que eu reagiria se você me deixasse sair com a turma sábado? Sai com a turma? Que turma? Sábado? Ainda é sábado? Sábado. Não, sábado ainda. Sábado à noite. Sábado à noite. Peraí. Com a turma, sábado à No noite. sábado à noite. Mulheres, interajam aqui comigo. Como você reagiria se seu marido quisesse sair no sábado à noite com a turma? Bom, Mas na verdade sou eu. Como é que eu ia reagir, né? Como é que eu ia você reagir? fica muito feliz, querido. Sabe por quê? Porque quem é a sua turma? Eu e a nossa filha, Ana. Então sair no sábado à noite com a gente, maravilhoso. Você vai ficar feliz da vida, claro. Óbvio. É isso, galera. Espero que vocês estejam animadíssimos para curtir o nosso podcast. Fica com a gente, envia esse link se você ainda não enviou, se você chegou agora. A programação está maravilhosa. Manda para todo mundo que você ama. Pra cima, e somos Olá, somos boa noite, gente, sejam bem-vindos ao nosso programa Somos Hoje estamos online no canal do YouTube da CC Videira, né? Hoje estamos com todos os campos, estamos aqui, com Natal, Via Costeira, cadê Via Costeira? Capim Macio, estamos também com Brasília, alô Brasília, meus amigos de Recife e agora Fortaleza, sou de Fortaleza, sou do Ceará, mas amo Natal, só para deixar bem claro, viu? A cabeça não engana. Mas Fortaleza, estamos com o povo da Sul, estamos com Santos Dumont, Centro, cadê a galera de Maracanaú? Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está com um programa bem legal, queria estar aqui apresentando. Eu me chamo Mauro, essa é minha esposa linda, maravilhosa, Sanúzia. Não é, meu amor?
Quer falar alguma coisa? Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo único do Somos Um. Pega esse link, envia para alguém que você ama, para alguma família que está aí na sua cabeça agora. Nós temos certeza que não vai ser só mais um momento do Somos Um, mas vai ser um momento divisor de águas na sua casa, na sua família e nas famílias em quem você enviar. E hoje o nosso bate-papo ele está riquíssimo e nós vamos estar junto com o Somos Um, falando sério sobre relacionamento. Uau, meu viu? Deus. A primeira vez que eu falei sério com o Mauro, eu falei brincando. Que é eu todo não falei dia. sério. É todo dia. É todo Porque dia. para mim foi tão novo falar sério que eu tive que brincar para poder falar sério. No final deu certo. Estamos aqui a gente já vai chegando contar em 7 essa anos. história aqui ainda hoje, viu? Vai. Que é bem impactante. Falar E a nós verdade. não estamos só nesse bate-papo. Então, para construir esse bate-papo bem legal, nós estamos hoje super bem acompanhados. E com vocês, Pastor Neto e Pastora Dani, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, Anúzia, Mauro, Deise, Robson. Muito obrigado pelo convite, né? Estamos super felizes de fazermos parte, certo, desse bate-papo. Muito bom. E além de Pastor Neto e Pastora Dani, estão também conosco hoje Robson e Deise, que são coordenadores ministeriais aí de Capim Macio. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar com vocês. Prazer é todo nosso, né, de estar com vocês, participando desse momento. A gente acredita que realmente hoje será um divisor de águas, como você já disse, que Deus tem muito para entregar, né, através das nossas vidas, falando aos nossos corações. E como você mesmo já citou, hoje nós vamos falar sério sobre relacionamento. Relacionamento é um assunto que nós amamos, é um assunto muito bom de se falar. E assim, quando a gente fala de relacionamento, ainda falando de Somos Um, a gente pensa que a gente vai entrar logo no relacionamento entre marido e mulher, né, pai e filho, mas o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer hoje, que uma coisa que é muito forte aqui na nossa igreja, né, que a gente sempre ouve, sempre tem aprendido sobre isso, é o nosso momento com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Por que a gente quer trazer isso? Porque se eu estou bem com Deus, eu estou bem comigo mesmo, estou bem com minha esposa, estou bem com meus filhos, né, com meu filho, com os filhos, enfim. Quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com todas as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão próximas da gente, os nossos familiares. Quando nós não estamos bem com Deus, nós não estamos bem conosco. E também, já por consequência, a gente não vai estar bem dentro de casa, com a esposa, com filhos, no trabalho, enfim. Então, isso é algo assim que nós não abrimos mão, é o nosso relacionamento com Deus, o nosso momento com Deus, o nosso momento de oração, o nosso momento diário, o nosso momento de entrega, o nosso momento de reflexão da palavra, onde nós nos alimentamos da palavra de Deus, onde a gente recebe ali, né, de Deus logo pela manhã. É maravilhoso aquele momento que a gente fala com Deus, que Deus ministra aos nossos corações, e aí a gente tem um dia muito diferente pela frente, um dia muito próspero, um dia totalmente diferente. Quando a gente acorda já totalmente voltado ao trabalho, os afazeres do dia a dia, a gente não lembra desse momento com Deus, a gente não tem esse momento com Deus. Eu não sei o que vocês acham disso, mas parece que o dia não é a mesma coisa, não é? E interessante, né, Robson, que esse assunto é um assunto muito sério, né? Que se nós aprendermos a importância do relacionamento, todas as nossas áreas, né, vão fluir, né? Se nós prestarmos atenção, a Bíblia fala do começo ao fim sobre relacionamento, não é isso? Se nós olharmos lá na criação, né, lá em Gênesis, a palavra de Deus diz: Deus criou o homem, né? Deus criou tudo até então, mas quando chegou no homem, disse: rapaz, está faltando algo, né? O homem sozinho não tem como fluir, né? E a palavra de Deus diz que Deus criou um auxiliador, alguém que ia ajudá-lo, alguém que ia compartilhar, ia ter um relacionamento, né? Então isso é muito importante. Então, se nós entendermos sobre relacionamento, se você prestar atenção, Robson, Mauro, né, os 10 mandamentos, se você prestar atenção, os 4 primeiros mandamentos fala de relacionamento com Deus. E os outros 6 relacionamentos falam do nosso relacionamento com pessoas. Para a gente ver a importância de nós entendermos o que é relacionamento.
Então, hoje vai ser muito bom, né? O que é que a Bíblia fala sobre relacionamento? E isso vai trazer transparência a todas as áreas da nossa vida. E o legal é que Deus, ele sempre está ali para se relacionar com a gente, né? Eu gosto muito, uma coisa que eu estava conversando com o Sanusa, até antes da gente vir para cá, uma coisa que eu não abro mão pela manhã é de fazer o meu louvor, né? Eu acordo pela manhã, geralmente eu vou para o banheiro, né? Normal, né? E eu já coloco o louvor ali, né? Eu tenho uma playlistzinha, eu coloco ela aleatória, mas geralmente eu tenho aquelas 4 músicas ali que realmente eu gosto pela manhã. E assim, muitas vezes eu faço isso, às vezes eu acordo atropelado e acabo não tendo esse momento que eu amo, eu não abro mão de ter esse momento de louvor pela manhã, que realmente quando isso não acontece, é meio que o dia está faltando algo ali. E outra coisa que eu gosto muito é quando eu tenho uma reunião muito importante com qualquer cliente, que geralmente eu gosto de parar na frente da loja desse cliente ou no escritório e ter meu momento com Deus. Eu disse, Deus, eu vim até aqui, né? Eu estou buscando, eu preciso desse negócio, mas eu preciso que o Senhor me ajude, né? Eu não queria vir para cá e ter só uma venda, ter só um negócio onde eu vou lucrar, onde vai ser bom para o cara, mas eu queria realmente vim aqui ver o porquê eu estou aqui, porque o Senhor abriu essa porta aqui para mim, será que eu estou aqui só para realmente fechar um negócio? Então, assim, o legal é que Deus está aberto para a gente se relacionar com Ele, para ter esse momento com Ele, mas também para a gente ter com as pessoas, né? Porque através da gente, a gente vai levar Deus para essas pessoas que precisam. Que todo mundo precisa de um relacionamento saudável, todo mundo precisa de ter um acompanhamento legal. Eu acho que quando a gente começa realmente o dia se relacionando com Deus, tendo essa intimidade, o dia ele vai fluir da forma como a gente fala, Deus, eu te entrego o meu dia. Então, se eu entreguei meu dia, então me faz realmente viver esse dia que tu quer para mim. E é muito bacana pensar que Deus ele foi muito intencional, né, quando Ele criou o homem, que nos criou para sermos seres relacionais. Deus ama se relacionar conosco, Ele ama quando a gente se relaciona com Ele e com as pessoas. Né? Muito interessante, porque Ele amava ir visitar Adão e Eva para conversar com eles. Então, Deus ama relacionamentos. E é interessante que a gente sente esse vazio, essa necessidade, né, de nos relacionarmos com as pessoas, de nos relacionarmos com Deus. E isso é uma coisa que tem afetado muito hoje a sociedade e as famílias, principalmente, é a falta de relacionamento. Né, a ausência de relacionamento dos pais com os filhos, que tem minado, né, a educação, a formação do caráter dessas crianças, desses filhos. É a falta de relacionamento entre os cônjuges que tem acabado com os casamentos. Pessoas que estão morando na mesma casa, que são parceiros de negócios, como eu e Robson, por exemplo, que trabalhamos no mesmo negócio, parceiros de trabalho na igreja, somos parceiros de ministérios, mas não temos parceria dentro de casa, não temos relacionamento. Então, isso tem afetado realmente as famílias, é a falta de relacionamento, né? Para a gente ver como é importante, como é uma coisa importante para que a gente possa conversar hoje e trazer à tona novamente a importância disso, né? Do relacionamento dentro das nossas casas. Eu estava lembrando aqui, passou um filme bem rápido na minha cabeça, quantas vezes o Neto, ele chegou para mim e, Dani, você tem que orar, Dani, você tem que ter o seu momento com Deus, e pelo corre-corre do dia a dia, às vezes passava despercebido, e realmente é algo inegociável, é algo que realmente a gente não pode abrir mão, né? Esse momento que você tem com Deus, de ler a Bíblia, independente do momento dele, o meu momento é o meu momento com Deus, né? E quando eu tenho esse momento com Deus, é algo que o nosso dia, como o Robson falou, o nosso dia é totalmente diferente, é algo que literalmente o Espírito Santo, ele nos direciona a todas as coisas que a gente vai fazer. E, sei lá, quando acontece de algum dia que não dá para a gente fazer naquele momento que a gente tem um costume, parece que o dia ele não acontece, ele não flui da mesma forma quando a gente começa o dia na presença de Deus. Então, é algo que a gente tem experimentado, né? É algo que eu tenho experimentado, que realmente eu não abro mão desse momento. É algo que faz a diferença no nosso dia em todos os sentidos. E hoje a gente tem uma série de recursos, né? Por exemplo, às vezes eu acordo realmente em cima da hora, mas
Pela manhã eu normalmente vou a um trabalho, um dos nossos trabalhos, demoro meia hora para chegar. Então o meu momento com Deus passa a ser o volante do carro. Naquele momento, até chegar no trabalho, eu vou, né, pego uma estrada, a BR, então vamos ali orando, falando com Deus, até nesse momento de chuva que a gente tem vivido agora, né? De vez em quando um arco-íris belo e tudo, você orando, às vezes eu paro o carro, tiro foto, mando para a Deise, mando para a nossa filha, né? Olha, coisa linda e tal. Então, um momento com Deus. E temos também a Bíblia em áudio, que a gente pode colocar e a gente não tem aquele tempo de ler, mas a gente pode ir ouvindo a palavra de Deus no decorrer ali do tempo que a gente está indo ao trabalho, do trânsito. Então, a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar hoje para que a gente tenha esse momento com Deus e o momento que vai fazer toda a diferença na vida da gente, né? E interessante, né, que muitas vezes as pessoas chegam até nós e perguntam: qual é o tipo de relacionamento certo que nós temos que ter, né? Como é que nós buscamos Deus? Como é que nós temos esse relacionamento com Deus? E isso é muito importante nós deixarmos claro isso, né? Que o relacionamento, para nós termos um relacionamento bem com nossos filhos, um relacionamento bem com nossa esposa, um relacionamento bem com nossos amigos, em primeiro lugar, nós temos que estar bem, ter um bom relacionamento com Deus. Não é isso? Nós temos que estar bem, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Que as coisas fluem, né? Eu costumo dizer que quanto mais próximo de Deus eu estou, quanto mais me relacionando com Deus eu estou, mais eu amo minha esposa, mais eu amo meus filhos, mais eu amo aquilo que eu faço. E é um amor que esse relacionamento traz para a gente, que é aquele amor que dá sem querer receber nada em troca. É diferente, né? Então, esse é o relacionamento sadio, é o relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento, se nós estamos bem com Deus, né, Mauro, né, Rob, se nós estamos bem com Deus, as outras áreas da nossa vida vão fluir naturalmente, né? Vão ser bênção. Então, tudo vai depender de como próximo de Deus nós estamos. Como é que está nosso relacionamento com Deus? E isso vai fazer a diferença, né? E assim, pastor, acredito que você que está em casa nos assistindo agora deve estar se perguntando, mas como é que eu posso ter esse relacionamento? Eu acredito que não tem uma pergunta certa, porque cada um sabe a maneira que vai se relacionar com Deus, né? Como eu falei no início, a minha forma que eu gosto de iniciar meu dia se relacionando com Deus é esse momento de louvor, onde eu realmente me quebranto ali, escuto aquilo ali, canto. Às vezes Mateus é nosso filho, né? Eu estou na cozinha fazendo um café e estou ali alto mesmo, né? Esse papai, você está gritando muito alto. Mas assim, é o meu momento, né? Eu não sei quem está do meu lado, não sei onde eu estou. Realmente, para mim, é o meu melhor momento de ter um relacionamento com Deus. Aquele momento Deus fala comigo, naquele momento me vem coisas na cabeça que realmente eu preciso liberar perdão, enfim. Eu acho que para cada um existe uma maneira de se relacionar, lógico, lendo a palavra, em oração, em louvando, mas não tem realmente um segredo, né, pastor? Gente, e a pergunta que não quer calar, né? É possível você ter um relacionamento de verdade com Deus, um relacionamento, não falo de caixa eletrônico, você vai lá, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, não, eu falo de relacionamento com Ele, íntimo, e está em guerra com as pessoas, e está em guerra com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, isso não existe, isso não é possível, né? Como o pastor bem falou, quando a gente está com relacionamento com Deus, com a nossa vida com Ele, realmente afinada, afiada, é natural que os relacionamentos, né, os outros, fluam, né? Fluam com mais perdão, com mais parceria, com mais amizade, com mais tolerância, com mais compreensão. Não é verdade? A gente se torna mais parecido com quem a gente anda. Então, se a gente anda com Deus, a gente vai ser parecido com Ele. Então, isso é só coisa boa. Assim, relacionamento com Deus é a chave, né, do sucesso. Interessante, né, Deise? O Mauro estava falando, mas a Bíblia nos ensina tudo, né? Qual é o caminho para nós termos esse relacionamento? Qual é o caminho para a gente estar ligado a Deus, né? Eu costumo dizer que o Salmo 1 não é à toa que ele é o Salmo 1, né? Ele é a base para nós entendermos o relacionamento, né? Ele diz assim: aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Olha o segredo: medita de dia e de noite, será como a ave plantado junto ao ribeiro e dará o fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará.
é o segredo. Muito né? bom, pastor. É nós estarmos na presença de Deus, é nós meditarmos o dia todo na presença de Deus. Aí sim, nós temos um relacionamento. Muitas vezes a gente lê a Bíblia de manhã, ok? Nós oramos, mas nós não colocamos em prática. É mais no automático, né? E tem mais um versículo, pastor, desculpa, que eu amo demais, é o que eu vivo, que é Mateus 6,33, que é você buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala que todas as coisas serão acrescentadas. Aí quando você fala, meu amigo, o que é todas as coisas? Meu amigo, é tudo. É ter um relacionamento saudável em casa, é ter um bom trabalho, é ter uma vida cheia de saúde. Enfim, é tudo. A gente não consegue imaginar o tudo de Deus, né? Mas ele está dizendo lá, tudo, o que me pedires te dará aí tudo, né? E uma das coisas que o pastor Neto trouxe aí foi que quando Deus ele ia se relacionar com Adão e Eva, ele tinha intimidade. E quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, a gente vê que o próprio Adão e Eva meio que se esconderam. Então, não sei a criação de vocês, mas a minha criação não me ensinava sobre ter intimidade, sobre me desnudar, porque Deus, ele é Deus. A qualquer momento ele podia me castigar. Quem sou eu para me ser verdadeira com Deus? E sem perceber, a gente acaba não levando essa intenção de ser íntimo para os relacionamentos. E aí eu não consigo me entregar por inteiro. Eu não consigo me entregar por inteiro na oração, porque quando eu estou sem vontade de orar, ao invés de eu orar e dizer, Deus, eu estou sem vontade de orar. Não, eu não posso dizer a Deus que eu estou sem vontade de orar. Mas a Bíblia fala que Ele me sonda e Ele me conhece, antes que a palavra saia da minha boca. Então, quando eu penso em relacionamento com Deus e trazendo esse relacionamento com Deus para um relacionamento com o cônjuge, eu me vigio muito no sentido de ser totalmente transparente. Adão e Eva estavam nus e eles não tiveram vergonha. Eles não tiveram vergonha de um olhar para a nudez do outro, de um dizer ao outro que não estava bem, ou de um dizer ao outro que estava legal, ou dizer, ei, Deus vem aí. E mesmo na presença de Deus, eu dizia, e aí Adão, e aí Eva, como é que vocês estão? Então eles não tinham vergonha. A partir do momento que eles tomaram consciência, que eles comeram do fruto, que eles estavam nus, foi onde eles pararam para se esconder. Né? E quantas vezes a gente acaba se escondendo? Ai, Deus, não deu tempo. Ai, Deus, o dia foi corrido. Ai, Deus, eu oro já. Mas a intenção do nosso coração realmente deveria ser, Deus, hoje eu estou sem saco para orar, hoje eu estou cansada, hoje o meu dia não foi como eu pensava, ou foi tão bom que eu não lhe priorizei. Ser totalmente transparente. Quanto mais transparente eu sou com Deus, de melhor forma eu consigo ser transparente para o meu cônjuge. Eu consigo entrar na presença de Mauro sem reservas, porque eu já fui para a presença de Deus sem reservas, Deus já me sarou lá, Deus já me restituiu a coragem, Deus já me restituiu a fé, e a partir daquilo, tudo que Deus me deu, eu consigo ser a esposa transparente para Ele. E aí, quando a gente pensa muito em relacionamento e como um se relacionar com o outro, uma das coisas que a gente percebe muito observando. Nós tivemos a grata honra de casar e já ser acompanhados por pastor Neto e pastora Dani. E assim, antes do casamento, a gente já era acompanhada por eles no namoro, noivado. E assim que a gente casou, podemos estar mais próximo deles e participamos do curso MMI. E uma das coisas que mais me marcou foi essa, ser transparente. Ser transparente, comunicar. Tanto que a primeira vez que eu tive que falar sério com o Mauro, para mim era uma barreira. Eu fui brincando. E isso é interessante, trazendo para o casamento, né? É o que falta nos relacionamentos, feedback. Muito bom. Né? Falta no relacionamento. Falta um feedback. As pessoas não sabem chegar e, né, pelo relacionamento não ser transparente, né? Falta esse feedback. E muitos relacionamentos se acabam por isso. Por falta de feedback, né? E assim, pastor, hoje para a gente é mais tranquilo a gente dar feedback. Mas no início dói. Né? Teve uma vez, a gente no nosso relacionamento, hoje a gente está com quase 6 anos de casado. Uau! Tá esperando vocês falar. Mas assim, mas assim, no início dói. Porque eu lembro que a gente sempre saía todo dia 4, para a gente ter nosso momento de casal. E numa dessas saídas, ela olhou para mim e disse, meu amor, eu acho você descansado. Porque eu saio para viajar, você não viaja, você fica em casa, e é isso, e estou cansada. Eu fiquei ali, meu Deus, eu trabalho tanto. Né? Mas na cabeça dela, o meu trabalho, eu tinha que estar viajando. Porque se eu estivesse viajando, eu estava vendendo mais, eu estava captando mais clientes, mas
o momento não era de viagem, né? Então, foi legal ela ter falado isso naquela hora. Eu, realmente, no momento, eu fiquei triste, porque, caramba, eu não sou relaxado. Mas, assim, foi legal, porque depois eu pude dar o feedback para ela e pude mostrar realmente o que acontecia no meu ciclo de trabalho, né? Se eu sair, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai girar, eu tenho que fazer isso aqui, meu dia é assim, assim, assim. Então, assim, a gente começou a dar os feedback aí. No início é desafiador, né? Porque, caramba, se eu falar, como é que vai ser a reação dele? Mas precisa, né? Como a gente falou no início, vai na brincadeira, depois vai tornando mais sério. Hoje a gente fala qualquer coisa. Os pastores conhecem a gente já, mas assim, é uma jornada. Não tem como você tratar assuntos muito sérios logo de cara. Vai aos poucos, vai amadurecendo, que as coisas vão fluindo. E então, mas é uma coisa que a gente tem que observar, né? Venhamos e convenhamos, a gente tem que saber falar e tem que saber receber, né? Não se fala certos assuntos de qualquer forma. Esse assunto ela poderia brincar, assim como outros, mas tem assuntos que você tem que ir com cuidado para não magoar. Robson costuma rodear muito para falar uma coisa que ele acha que pode me magoar, né? Amor, olha, assim, não me entenda mal, por favor. Mas eu queria dar um feedback sobre esse assunto, eu queria tocar nesse assunto, queria que você prestasse atenção nisso, naquilo. Ele poderia muito bem chegar e dizer, olha, você está agindo mal, você está sendo isso, está sendo aquilo. Não, mas ele prepara o terreno para não me magoar. Mas tem coisas que ele chega também como Sanúzia, na cara de pau, na brincadeira, porque o assunto permite, né, que ele seja dessa forma. Então, o relacionamento, a transparência, isso tudo é importante, mas vamos também prestar atenção, homens principalmente, né, porque acho que nós mulheres, nós somos mais sensíveis nesse caso. Então, homens, prestem atenção como vocês estão falando, né, com suas mulheres, os homens que estão aí assistindo, cuidado, falem com suas esposas com carinho, né? A forma de falar, às vezes, não é o que você fala, mas é como você fala. Então, isso é bem importante a gente prestar atenção também. Não que a gente também não seja grossa, às vezes eu sou um pouquinho e sempre estou, né, me policiando para não falar, porque eu sei que eu posso falar qualquer coisa para o Robson, só que eu tenho que falar cantando. Eu tenho que ser doce. Robson gosta. Eu já disse assim, você pode falar qualquer coisa, você pode me xingar, falar qualquer coisa, mas assim, com carinho, com amor, eu não vou me incomodar, entendeu? É diferente. Mas se aumentar a voz, falar grosseiramente, mesmo que esteja falando meu lindo, eu já vou ficar chateado. Então, meu lindo, velho. Isso é pura verdade, pura sério, verdade. é sério. E é uma construção, como o Mauro falou, né? E essa construção, enquanto a gente estiver junto, ela vai acontecer. E realmente esses feedbacks, eles têm que ser dados. Se eu estou com o neto e acontece alguma coisa que ele faz que eu não me agrada, eu não falo para ele. Muitas vezes acontece, às vezes da gente mulher, fala para uma amiga, fala para a mãe, mas o cônjuge não sabe do que está acontecendo. Mas pastor não faz nada de errado, né? Isso é só uma hipótese, né, pastor? Mas o pastor faz o bico só. O pastor faz só o bico, né, pastor? E assim, é muito importante a gente falar, né? Mas como a Deise falou, saber a hora de falar, porque se acontece aquilo naquele momento e a maneira como eu falo muda toda a situação. Se eu estiver com raiva e eu falar naquele momento, não tem para onde correr, né? Enfim, realmente a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar. E uma das coisas que acontece muito são casais que realmente, às vezes, não falam o que acontece, né? E aquele problema acontece, eu não falo, e aí acontece de novo, e aí passa, e aí a gente vai só juntando debaixo do tapete. Chega uma hora que não tem para onde correr, vai explodir, né? E onde as pazes são feitas? Na cama. Né? Aquele problema aconteceu, eu não falei, ele não sabe, e aí a gente faz as pazes na cama. E aí acontece o problema de novo. Se realmente se eu não chegar para o neto e falar, ou se o neto não chegar para mim e falar o que está acontecendo, realmente os dias vão passar, as pazes vão ser feitas na cama e o problema não vai ser resolvido. Dói, escutar a verdade dói. Mas o diferencial é falar e realmente saber como falar, porque isso faz toda a diferença. Não vamos deixar passar, porque se a gente deixar passar, complica.
quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais parecido com Ele nós seremos, não é verdade? E assim, tem momentos que a gente já citou aqui, ninguém aqui é perfeito, né? Nós temos problemas como qualquer outro, né? Nós passamos por desafios, conflitos, enfim, nós enfrentamos barreiras e a gente, em momentos assim que o nosso casamento tem alguma arranhadura, né? Eu não estou muito bem naquele tempo e tudo, e aí Deise, ela pega e ela sempre fala assim, meu filho, eu acho que você está orando pouco, mas não é aquela piada, e realmente é verdade. E aí eu pego e falo assim, puxa vida, é mesmo, eu baixei a guarda aqui na oração, eu preciso ter mais tempo com Deus, ter um tempo mais de qualidade com Deus, porque aí isso vai refletir no casamento da gente. E uma coisa que ficou muito forte também no nosso relacionamento, que eu aprendi bastante com os dias, né? Nós vamos fazer dia 27, próxima semana, agora dia 27, 11 anos de casado, né? Uau, meu amigo. E uma coisa que eu aprendi no decorrer do tempo, quando acontecia alguma coisa, Deise ficava chateada. E aí eu chegava lá, falava assim, não, eu te chateei com o quê? Me perdoe. E quanto mais eu falava, mais eu via que ela se fechava. E ela ficava chateada, não queria conversar, não queria um diálogo. Conhece a palavra lundum, né? Pronto. Então, assim, nós temos que aprender a conviver com os nossos cônjuges, né? Aprender que cada um tem o seu tempo, tem os seus defeitos e as suas qualidades. E aí, uma coisa que eu trago aqui, como é que você tem lutado as suas guerras? Porque isso é uma guerra dentro de casa. Como é que você tem lutado as suas guerras? Né? Quais são as armas que você tem usado? E aí eu aprendi que quando eu tento me aproximar desse momento que ela se fecha, meu amigo, só existe um caminho, a oração. E aí eu começo a orar ali no meu canto, sozinho. Deus, me dá entendimento, ela quebra o coração, eu tenho que enxergar onde eu errei, eu preciso, né, ter essa abertura para que a gente possa voltar a ter paz aqui em casa e tal. E aí, às vezes, Deise, vamos orar, não sei o que, ela... Tá, eu pego na mão, mesmo que não queira, sabe? Com ódio, ela com ódio, assim, sabe? Com aquela Deus, eu tô cara. aqui, mas eu não quero. Não, eu sento num lado da cama, deixo ele no outro, e ele vai de propósito, procura minha mão e pega e aperta. E eu, sou obrigada a orar com ele. Mas eu nunca vi, depois de uma oração, terminar do mesmo jeito. Sempre que a gente termina esse momento de oração, as coisas elas começam a mudar, tudo começa a fluir, a paz começa a reinar dentro do lar. Então, nesse momento, o que as pessoas fazem? Se fecham, não conversam, vão buscar opinião em outros locais, em pessoas que às vezes não têm o melhor conselho para te dar. Quem tem o melhor conselho para me dar? Deus, em primeiro lugar. Ele que tem o melhor direcionamento para a minha vida. Ele é que tem a solução para todas as coisas, não é? As armas espirituais são as armas mais poderosas que nós temos para enfrentar as nossas batalhas do dia a dia. E isso é interessante, Robson, que quando você tem um relacionamento com Deus, entendam, gente, eu não sou o cara, né? Nós temos nossos problemas, nós passamos, nós enfrentamos, e é até bom nós termos problemas, desafios, é onde nós crescemos, né? Mas quanto mais relacionamento com Deus você vai tendo, mais o Espírito Santo de Deus vai dando discernimento a você como passar por certas situações, né? Hoje em dia, eu não costumo mais olhar os defeitos da Daniele, certo? Eu olho as virtudes dela, né? Se nós olharmos os defeitos, vai atrapalhar nosso relacionamento. Mas se você olhar as virtudes, vai melhorar o nosso relacionamento. Então, eu estou aprendendo uma coisa, não valorizo mais os defeitos, né? Porque isso é uma coisa que, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter esse defeito. Mas se você prestar atenção, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, as virtudes vão aumentando, né? E nós enxergarmos as pessoas, os nossos cônjuges, os nossos filhos, com os olhos espirituais, né? Muito bom. E uma coisa que a gente também tem que deixar aqui para as pessoas que estão assistindo agora é que não adianta também andar sozinho na trajetória, né? Não adianta eu estar lá buscando a Deus, né, em oração, me alimentando, sem
o parceiro, o cônjuge também, ele precisa ter esse tempo com Deus, precisa dessa comunhão. Para quê? Para que ele possa enxergar da mesma forma que a gente está enxergando. Porque se o senhor olha para a pastora Dani e só vê as qualidades dela, mas ela olha para você e só vê os defeitos, isso não vai dar certo. Então, a gente mutuamente vai andando no mesmo caminho, na mesma jornada, tendo a mesma visão. Somos parceiros em tudo, não é verdade? Se nós não estivermos bem, o homem, o cônjuge não estiver bem, a esposa e o marido não estiverem bem, certo? Vão ter dificuldade no perdoar. Né? Vão ter dificuldades nos papéis. Vão ter dificuldades em entrar em acordo. Né? Então, isso é muito, muito importante, certo? Esse crescimento espiritual individual. Né? Esse crescimento individual e espiritual. Ninguém pode, não, porque o Neto ora, eu não vou orar. Porque a Dani ora, eu não vou orar. Não, isso é individual, a salvação é individual. Não é isso? Então, quanto mais os dois estiverem bem espiritualmente, mais nós vamos passar pelos problemas mais rápidos. Então, é muito importante isso que o Robson falou, nós estarmos buscando junto. Nós estarmos crescendo, principalmente cada um buscar a sua parte, certo? É individual o crescimento espiritual, claro, certo? Um ajudando o outro, um levantando o outro, mas isso é muito importante, certo? Muito importante mesmo. E os dois, pastor, assim, eu vejo dentro dessa perspectiva, comunicar aquilo que Deus tem falado. Assim, amor, Deus tem me direcionado a estar orando pela nossa família nesse sentido, no seu trabalho por esse sentido, no meu nesse sentido, porque o Espírito é o mesmo. Então, a visão que o Espírito Santo vai dar vai ser a mesma. Não vai ter como os dois estarem orando, eu tendo meu momento com Deus, ele tendo dele com Deus, depois os dois juntos, e o Espírito Santo diz assim, Sanusi, eu vou morar em Mossoró e Mauro fica em Natal. Oi, como assim? A não ser que haja um propósito no meio disso tudo, esteja um tempo, mas que ele fala a mesma coisa para os dois, se concretize para os dois, e os dois venham juntos alinhar essa visão. Porque o que muitas vezes acontece quando um busca e o outro não busca, é dizer, não, mas Deus tem falado comigo assim, e ela, não, mas eu não estou ouvindo. Mas eu não estou ouvindo por quê? Eu não estou ouvindo porque Deus não está falando com ele, ou porque você não está se botando para ouvir. Está tendo essa transparência na conversa, ou eu estou falando primeiro para a pastora Dani, depois ligo para a Deise, e por último é que eu som do Mauro, sobre o que é que ele acha. E como isso, com a fala da pastora Dani, foi que assim, a maioria das vezes é mais fácil resolver na cama, porque a gente sabe que lá vai resolver e os dois vão ficar sorrindo depois. Mas como ao longo do tempo isso pode trazer marcas na nossa alma e a gente se fecha cada vez mais. E aí eu não consigo conversar com meu filho, eu já não consigo passar para o meu filho valores de transparência, de conversa. Eu passo para ele que uma hora as coisas vão se resolver e vai ser da melhor forma possível. O problema é que às vezes nem se resolvem, principalmente na cama. O que a gente tem, infelizmente, visto de muitos relacionamentos é que eles acabam justamente porque não se resolve nem na cama. Porque principalmente a mulher. Se a mulher não estiver bem, ela não quer sexo. Porque o sexo começa no café da manhã, com bom dia, minha linda, e mesmo você descabelada, você é linda. Entendeu? Então, não se resolve. Então, e a mulher, porque não está bem, não quer saber nada do marido, para o homem não interessa, né? Se está tudo bem ou não, ele quer. Mas a mulher não é assim. Então, acaba que, às vezes, não se resolve, eles se distanciam cada vez mais, aí fica um casamento sem conversa, sem sexo, sem respeito, sem amor, sem nada, e só Deus sabe por que estão juntos ainda. Na verdade, estão só rachando o aluguel da casa. É verdade. E é tão forte, tão sério, a gente não tem noção o que os nossos filhos estão alcançando, né? A gente, os meninos têm um momento deles com Deus, e aí as músicas que eles escutam na hora que estão no quarto, tendo um momento dele com Deus, são as músicas que geralmente o Neto coloca e escuta. Então, a gente não tem noção como a gente vai alcançando, né? Eles vão sendo alcançados. Literalmente, a gente começa alcançando dentro da nossa casa, né? E é muito forte. O domingo, o nosso culto voltou, agora aqui em Natal, e domingo eu estava refletindo, né? A nossa alegria de ver os meninos servindo. Gente, não tem preço. A gente está na presença de Deus, né? Os nossos filhos são maiores, né? Temos 3 filhos, lindos, maravilhosos.
E aí, assim, não tem preço de ver eles na presença de Deus, tendo o seu momento com Deus sozinho, servindo na casa de Deus. A gente não tem noção o que os nossos filhos vão alcançar, o que os nossos netos vão alcançar, que a nossa geração vai poder alcançar, né? Tudo por essa escolha, por esse momento lindo da gente estar na presença de Deus. É algo que só eu posso escolher. Muitas coisas vão acontecer para que isso realmente não aconteça, mas é algo que realmente a gente tem que ter essa prioridade de literalmente ter esse momento que ele faz toda a diferença na nossa vida. Verdade. Eu tive o privilégio de crescer em lar cristão, né, desde o berço, e eu orava, eu tinha meu momento com Deus muito novinha. Eu participava de vigílias, eu lia a Bíblia assim todos os dias, mas não era porque meu pai e minha mãe diziam que eu tinha que fazer, porque eu via eles fazendo, né? Porque quando eu entrava no quarto deles, os dois estavam de joelho, né, orando ali na cama, estavam lendo, meditando. Então, aquilo me inspirava a ser uma pessoa como eles. Eu queria ser porque eu via eles fazendo. Porque se eles só dissessem, faça, busque, leia, provavelmente isso não iria acontecer. Pode até ser que por plano e projeto de Deus, mas naturalmente não. Os nossos filhos vão querer fazer e ser o que eles veem em nós, né? A coerência, se existe coerência no nosso lar, naturalmente isso vai acontecer com eles. A gente está passando até por uma fase agora bem interessante, né? Que a nossa filha, ela estuda em outro estado e ela veio passar as férias aqui, né? Com a gente, e 30 dias, e a gente, assim, todos os dias temos orado juntos, né? Como conhecido, o culto doméstico, né? Toda noite a gente tem um momento de manhã, cada um, né, individual com Deus, mas toda noite antes de dormir. Ela já tem 21 anos, mas a gente ainda tem, né, esse momento de estar chamando, a gente ora, né? E depois, eu e Deise, nós compramos a Bíblia devocional do casal, né? Aí a gente tá lendo ela agora junto, temos devocionais, temos feito isso. Isso é o famoso, como eu já disse, culto doméstico. Mas eu queria também trazer uma outra coisa aqui para a gente pensar junto. Isso é uma coisa assim, que é nós, como já falamos, não somos perfeitos, né? Então isso é um grande defeito meu, mas não é porque é um grande defeito meu que eu também vou relaxar e não, eu sou assim mesmo, eu faço assim porque eu sou assim. Não, eu tenho que fazer por onde, todos os dias estar lutando contra isso, porque é algo que é importante para a Deise, que é um tempo de qualidade, que é uma das linguagens do amor, o tempo de qualidade. Nós estamos falando muito aqui de ter momento com Deus e tal, mas o momento entre nós como casais, né? O tempo de qualidade. E Deise, ela cobra muito, e eu sou muito falho. E aí o que eu comecei a fazer? A gente, né, nós trabalhamos mais nos finais de semana, né, em eventos. E aí, a segunda-feira, nós decidimos tirar para a gente, né, para a gente fazer alguma coisa juntos e tudo. Então, eu coloco lá na minha agenda, segunda-feira, cinema com Deise, segunda-feira, jantar com Deise, porque senão eu coloco outra coisa na agenda e não me lembro. E eu dou prioridade a outras coisas. É um defeito que eu tenho, né? É uma coisa que realmente eu tenho dificuldade, mas aí eu encontrei um meio de estar tentando fazer diferente, minimizar isso aí tudo. E às vezes, a gente já falou sobre conversas difíceis, eu ser transparente, e às vezes quando eu começo a deslizar, ela fala, olha, você não está tendo tempo comigo, né? Nunca mais saímos juntos, cadê o nosso momento? Então é importante, não é porque nós conquistamos, eu fui bem-aventurado, né? Uma mulher bonita desce e tudo, não é fácil, né, amigo? Mas assim, eita! Nós precisamos cultivar, não é como ela mesmo disse, ela valoriza muito, né? O sexo começa de manhã, tá linda, e ela fala assim, é uma fogueira, né? Você risca o fósforo e vai a banana até de noite incendiar, né? Então, mas esse momento, como é que tá, né? O momento de vocês que estão assistindo agora, seu momento com a sua esposa, um tempo de qualidade, né? Do seu esposo, se é a linguagem do amor, isso é importante demais para o seu cônjuge, esse momento de você
viajar, de curtir, de ir a um cinema. Como é que está isso aí, né? Será que a vida é só atividade, trabalho, ou é só igreja, ou é só ministério? Não, a gente tem que parar um tempo, né, para ter esse momento de casal. Nós somos eternos namorados, né? Nós não deixamos, não é porque nós casamos que nós deixamos de namorar. Então, nós precisamos ter esse tempo de qualidade com o nosso cônjuge. Muito bom, Robson. Isso aí, eu costumo dizer que isso vai depender muito se o seu casamento é prioridade. Muito bom, pastor. Não é isso? Nós só temos tempo de qualidade com aquilo que é prioridade para a gente. Se Deus ele não for prioridade para você, você não vai ter o tempo de qualidade com Ele. Se seu casamento não for prioridade para você, você não vai ter um tempo de qualidade, né? Então, aquela coisa, quanto mais relacionamento nós tivermos com Deus, mais prioridade nosso casamento vai ter. Eu costumo dizer que a maior adoração que um casal pode dar a Deus é o testemunho do casamento. Porque você está valorizando algo que Deus criou. Então, assim, o tempo de qualidade depende muito como você olha e como você vê o casamento e o relacionamento. Se você acredita no casamento, se você acredita no relacionamento, tudo que você for fazer, você vai encaixar seu cônjuge. Não é mais sobre você, é sobre nós, né? E isso vai fazer diferença. E eu sou tão falho, né, que eu coloquei... o nosso aniversário de casamento é dia 27. Como eu sou muito esquecido, eu coloquei para começar a apitar dia 22, 23, 24. Ele vai apitar todo dia até o dia 27. Chegar dia 27, esquece. Esquece, para não ter perigo, entendeu? Acontece. Acontece nas melhores famílias, mas dessa vez não pode acontecer, porque ele vai estar apitando. Então, gente, é isso, sabe? Nos esforçarmos, como o pastor falou, né? Se o casamento é importante, você quer lutar por ele, você tem que lutar por ele, você tem que ter mudança, né? Temos que ter mudança. Não é porque eu nasci assim, como aquela música Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. De jeito nenhum. Isso não cabe a nós. Eu gosto muito de falar que o relacionamento é como uma planta. Quanto mais você adubar, quanto mais você aguar, mais ela vai crescer. E quanto mais você colocar vitamina, mais forte ele vai ficar. E muitas vezes é um detalhezinho, né? Geralmente a gente viaja. Sanoso viaja uma vez por mês, eu viajo às vezes uma, duas a trabalho. E assim, essa semana ela viajou e eu pensei, caramba, minha esposa está 2 dias fora de casa, vai chegar hoje. Eu estava cansado, passei o dia trabalhando também. Mas eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, você que está me escutando em casa, olha a dica, viu, para os maridos. Inspirem-se. Eu comprei uma caixa de chocolate e escrevi uma carta. Aí cada bombom era completando a frase. E ficou bem engraçado. Ficou tipo assim, eu queria fazer uma serenata de amor, mas a paçoca não prestou, que tinha tinha um bombom de paçoca. Aí ficou meio amargo, enfim. Mas é um detalhezinho, né? Uma caixa de bombom custa R$10, né? Mas você faz ali com amor, se decora, coloca uns coraçãozinhos. E assim, não precisa muito. Precisa só que você... envolvi o Matheus também, nosso filho. Então, assim, precisa realmente que você dê esse cultivo, que façam. É um detalhe. Amor, né? você aprendeu? Detalhe, Aprendi. Eu te mando. Pode fazer igual, viu? Eu vou te mandar, Robson, a cópiazinha. Eu vi a imagem que você postou, eu vi. Tô E uma ligado. das coisas assim que a pandemia veio para ensinar todo mundo é que não precisa gastar muito, né? Todos os restaurantes estavam fechados. Eu acredito que aí na cidade de vocês também passou por esse momento. Então, podia ter dinheiro como for, pedir como for, tinha dias que não tinha entregador para entregar. Então, foi um caos. Então, era abrir a geladeira e lá em casa, quem graças a Deus cozinha é Mauro, depois a Aninha, então ele fazia qualquer coisa e assim, botava os pratos, Matheus estava dormindo, pegava uma cartolina, cortava o coração. Todo dia? Não, mas no meio de uma ritumba assim, opa, para aí. Agora é a hora de dizer para o meu marido que a gente está em casa, que a gente está bem, vamos fazer alguma coisa. E assim, a gente às vezes prepara a mesa para receber amigos, como a gente recebeu vocês já, né? Só para deixar registrado aí. Uau! Mas assim, pode preparar a mesa para o casal também. Por que não? Muito Se eu bom. preparo para todo mundo, por que eu não vou preparar A para minha melhor esposa? louça só é para o visitante, não é? Exatamente. Aí para a gente aprendeu agora até o melhor perfume, às vezes usa para sair, né? Aí tem uma pessoa do nosso GC usa para dormir, porque é o que a esposa mais gosta. Pronto, Eu aprendi também. Eu aprendi com ele, porque toda noite eu passo perfume para dormir. Eu passo perfume para sair para trabalhar, por que eu não vou passar perfume para dormir com ela, para ela ter sonhos comigo, né? Uau.
E são detalhes que fazem total diferença. E se a gente parar para pensar, passa tão rápido, gente. Quando a gente menos espera, os meninos começam a sair de casa. E aí, se a gente não tiver, durante todo esse tempo, cultivando, fazendo todos esses detalhes, tendo esse tempo de qualidade, quando os filhos saem de casa, fica, eu não sei se vocês já ouviram, a síndrome do ninho vazio, fica duas pessoas totalmente desconhecidas, por isso que acontece muita separação, né? Então, assim, esse tempo faz muita diferença, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre gosta de estar junto, se a gente vai correr, a gente gosta de correr junto, é uma forma que a gente encontrou, se a gente vai pedalar, os dois pedalam junto, e assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tenta fazer junto, essa é a nossa forma, né? Mas que faz diferença. E a Camila já saiu de casa, daqui a algum tempo é o Matheus. Vamos sair de casa e se a gente não estiver cultivando, como vai ser? Né? Então, vale a pena. Fica a dica, Muito faça essas coisas. Né? E Tem esse sabe tempo. o que é incrível? É como a tendência que os nossos filhos têm de repetir o comportamento, de replicar. Eu estava falando para a nossa filha esses dias que ela estava aqui, eu disse, olha, você tem que casar com um homem incrível. Não, incrível não, muito incrível, se é que existe esse termo. E ela, por quê? Eu disse, porque você tem um exemplo em casa de como é que um homem é um marido incrível. Então, você tem que ter um marido incrível. Você sabe como é que que um esposo deve tratar uma esposa com respeito, com carinho. Então, como você tem um exemplo em casa, você não pode querer menos do que seu pai. Tem que ser um homem assim, de incrível para cima. Aí ela ficou rindo assim, mas tem razão. E se uma menina vê isso, que a mãe é uma mulher cuidadosa com o lar, que ela é respeitadora, que ela admira o esposo, que ela honra a vida dele, ela vai ser uma esposa incrível também. Ela vai repetir esse comportamento, ela vai ser uma esposa incrível, assim como a mãe dela foi. Então, eles vão repetir e vão desejar. Gente, quantos filhos não querem mais casar hoje? Porque dizer, o casamento dos meus pais é um inferno, eu não quero isso para a minha vida. Eu já ouvi isso de muitos jovens. Né? Então, que nós não sejamos esse espelho, mas que sejamos inspiração para os nossos filhos desejarem o casamento, porque o casamento é bom, é instituição criada por Deus, né? E é isso que a gente tem que realmente fazer com que essa juventude acredite e queira viver, não é verdade? Muito bom. Uma das coisas assim, e aí para a gente já caminhar para o final, porque o nosso tempo está acabando, agora é a hora que todo mundo coloca assim, escreva aí, a gente também quer mais, mas vai ter mais, próximo mês tem outro. A gente está... Esse legado que a gente deixa para os filhos, o legado das memórias que eu vivo, o legado para as pessoas que estão me rodeando, porque eu não represento mais a mim, mas eu represento o reino. O que, em uma palavra, Pastor Neto e Pastora Dani, o que vocês não abrem mão para o casamento de vocês estar ativo, estar vivendo? Eu quero uma palavra de cada um. Eu não abro mão dos princípios bíblicos. Né? Assim, até sobre filhos, né? Certo dia alguém ligou para minha filha e perguntou o que é que eles faziam, o que é que nós fazíamos para que essa constância dentro da igreja, né? Eles estarem dentro da igreja, nunca terem saído da igreja. E eu disse que foi o legado que nós deixamos para ele, né? Foram princípios que ele viram, foram a testemunho de vida, né? Que isso é importante. Serviço, nós estarmos dentro da igreja servindo, certo? Eu costumo dizer que nós temos que prestar atenção, nós queremos deixar legado ou herança, né? Nós temos que prestar. Você quer deixar legado ou herança para os seus filhos? Né? Herança é algo que você deixa externo, legado é algo que você deixa dentro do coração. São princípios bíblicos, e isso é muito importante. Eles não vão se desviar nunca. A palavra de Deus diz assim: ensina o caminho que seus filhos devem andar, que nunca eles desviarão. Ou seja, a palavra de Deus diz: ensina. Agora nós pais, você pai, você mãe aí, o que é que nós estamos ensinando nossos filhos? Né? Interessante que eu atendo muitos filhos, pais, e eles dizem assim: por que é que meu filho não quer igreja? Por que é que meu filho nasceu num lar cristão,
vinha para a igreja todo domingo e agora adolescente não quer vir mais para a igreja. É algo que acontece constante. E eu converso sempre para eles, eu falo sempre para eles assim, eu falo o seguinte, porque nós não ensinamos aos nossos filhos a eles a buscarem Deus. Os nossos filhos, os filhos conhecem o Jesus dos pais, Jesus do amigo, Jesus do tio, Jesus do avô, mas eles não conhecem esse Jesus. Eles não têm esse relacionamento com Jesus. E interessante como é que nós fazíamos isso. Os meninos vinham pedir algo para a gente, e eu dizia para eles, orem, peçam para Jesus. Vai orar, pedir para Deus, que Deus vai dar a vocês. E eles oravam, e com uma semana, 2 semanas, eles ganhavam, eles recebiam aqueles que eles tinham orado. E isso ia o quê? Gerando fé neles. Está entendendo? Então nós ensinávamos a eles a ter essa intimidade com Deus. Né? Nós fazíamos eles buscar a Deus. Né? E isso criou constância nele. Né? Então isso é muito importante, pais. Né? Ensine seus filhos a buscar a palavra de Deus, né? A ter essa intimidade, ele e Deus. Né? Nós somos pais, nós viemos de uma geração que, caramba, eu tenho que dar o melhor para o meu filho porque eu não tive. Eu tenho que fazer isso para o meu filho porque eu não tive. Certo? Mas não, nós temos que ensinar eles a buscarem, a pedirem a Deus, a terem uma intimidade com Deus. Nós não temos que dar de mão beijadas para ele, né? Então isso é muito importante, né? Ensinar os nossos filhos qual caminho eles devem andar, mas ensinar o quê? O que é que nós temos? É o nosso testemunho de vida, como a Daniele falou no início, né? Os meninos lá em casa, eu gosto de ouvir alguns louvores, né? Eu navegarei, né? Alguns louvores. É raiz, né? é raiz. Clássico, isso é clássico. Aí, eles escutam mesmo os louvores quando estão orando. Então, são coisas que replicam os filhos, né? E isso é muito importante. Então, gente, vamos ensinar o caminho que nossos filhos devem andar, né? Vamos ensinar para eles que o primeiro caminho é estar na casa de Deus, é estar buscando Deus. Eu tenho certeza que eles não vão se desviar. Pastor Neto, uma coisa que eu queria, assim, antes de encerrar, eu queria deixar isso que foi algo que fez muita diferença na vida da gente, sabe? Existe uma passagem que o apóstolo Paulo fala, observe tudo e retém o que é bom, né? E uma vez eu estava vendo uma entrevista de um lutador de MMA, e ele e a esposa, eles têm 3 filhos, e ele falou isso há muito tempo atrás. Ele falou, nós temos um tempo, nós como casal juntos, temos um tempo, nós com os nossos filhos, e nós temos um tempo, eu, homem, com cada filho individualmente, e a mulher também. Eu achei isso interessante. E eu falei, Deise, eu acho que isso é algo interessante. A gente podia ver o que isso vai trazer para dentro da casa da gente. E a gente começou a fazer isso. E aí, o senhor falou, por que o pai chega e fala assim, não sei por que meu filho não está indo mais para a igreja. Quanto tempo que você tem de qualidade com seu filho? Quando é que você sai para ouvir o coração dele, né? E a gente aprendeu que a Rebeca, ela tinha assuntos que ela se abria comigo, mas não se abria com a Deise. E tinha assuntos que ela se abria com a Deise, mas não se abria comigo. E como é que a gente conseguiu alcançar isso, saindo individualmente com ela? E aí eu falava, filha, nós vamos comer um sanduíche amanhã, vamos numa hamburgueria, ou vamos num açaí. Não, a Deise não vai, só vai eu e você. E aí outras vezes a Deise, ela ia com a Rebeca, né? E eu deixava elas, depois ia buscar, enfim. E a gente viu que isso trouxe muita diferença. E aí eu comecei a ouvir o coração dela, ela começou a se abrir comigo, e a gente começou a entender o porquê de algumas coisas. E isso acontece muito na adolescência. O filho, ele não quer mais ir para o mesmo lugar que os pais vão. Por quê? Porque eles ainda acham que o filho continua sendo criança, que eles vão para os mesmos locais, fazerem as mesmas coisas, e o filho vai se agradar. Não. Então, nós precisamos ter esse tempo com os nossos filhos. E, principalmente, se eu posso deixar um conselho para vocês, saia individualmente, saia junto, marido, mulher e filhos, mas saia individualmente com cada filho e tente ouvir o coração dele, às vezes ele está com algo guardado e ele nunca vai se abrir com outras pessoas por perto, mas se você sair sozinho com ele vai falar e você vai entender o porquê que ele age daquela forma. Muito bom. Deise Robson, uma palavra do que vocês não abrem mão para o casamento, para a família de vocês. Uma palavra.
Bom, eu ia usar a palavra do pastor Neto, que é princípio, porque eu acho que o princípio da palavra de Deus é a base de tudo, sabe? Se eu colocar fé, se eu colocar qualquer outra coisa aqui, eu vou acabar nos princípios da palavra de Deus. Sabe? Para mim isso é muito forte e por mais que foi a resposta dos meus pastores, mas eu não posso abrir mão de dar outra resposta. Muito bom. E você, Mauro César? Eu poderia também escolher vários adjetivos, uau. Mas assim, os princípios realmente ele não pode deixar, né, de ter na nossa vida. A gente não pode deixar de seguir os princípios bíblicos, né? Mas assim, para não repetir, mas eu também uso o que vocês usaram, eu acho que a transparência no relacionamento, né? Acho que a gente já entrou em acordo só de olhar um para o outro. Mas acho que sim, a transparência de nunca deixar de falar o que sente. É tanto que quando a Sanusa recebe uma cantada, ela me fala: amor, eu recebi uma cantada de um fulano hoje. Aí foi, amor, mas também você toda linda e maravilhosa assim, né? Então, assim... Ainda aproveita para ganhar ponto. É porque eu estou semeando desde ontem. Mas, assim, é uma construção essa transparência, né? E todo dia a gente tenta melhorar. Amor, hoje está assim, hoje eu não estou me sentindo legal. É tanto que quando a gente está com o coração angustiado, amor, eu estou com angústia, eu estou triste. Vamos orar? Ore por mim? Eu não consigo nem orar. Então, assim, como eu falei, essa construção foi ao longo dos 6 anos. Hoje está bem melhor, hoje nosso relacionamento é bem tranquilo, mas a gente não é perfeito ainda. Existem milhares de falhas, de discussões, mas, assim, o importante é que a gente tenha transparência para conversar, dialogar e resolver os problemas. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final do nosso Falando Sério sobre relacionamentos. E quando a gente pensa nessa temática de falar sério, tem tanta coisinha para a gente puxar aí. E aí eu jogo aí para vocês. Qual o próximo tema do Falando Sério vocês querem ver? Bota aí no seu comentário: criação de filhos, finanças, conversas difíceis, para a gente estar tentando trazer um conteúdo relevante para a sua casa, para a sua família. Eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, que tudo que é sobre a palavra de Deus vai ser relevante, vai trazer vida. Mas, coloca aí algo que você acha que vai ser legal, ou fala para o teu líder de GC, que enquanto somos nós temos total interesse em estar crescendo juntos. Nós conseguimos estar aqui hoje porque nós fomos acompanhados pelos pastores, porque nós temos um grupo de crescimento, porque nós temos amigos, assim como foi a fala de Robson, ninguém cresce sozinho. Então, vamos crescer juntos, enquanto departamento, enquanto famílias, enquanto igreja. Casais fortes, igrejas fortes, uma sociedade sarada. Pastor, senhora. Agradecer, né, pelo convite, a oportunidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, certo? Estamos juntos aí. Obrigada também. Obrigada, Daisy Robson. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão é toda nossa. Muito bom, muito bom. Gente, só mais uma. No caso, a Sanusa falou de GC, de grupo de crescimento. Se você está aí, alguém te convidou e quer saber mais, coloca aí no chat: quero conhecer sobre GC, quero conhecer mais sobre a igreja, que com certeza alguém vai falar contigo. Deus abençoe sua vida. E a palavra está contigo, meu pastor. Vamos orar, né? Senhor, nós somos gratos por esse momento. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra, falando da importância, Senhor, de seguirmos, de termos um relacionamento com o Senhor. Senhor, eu entrego cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Entrego cada família nas tuas mãos. Senhor, toma conta de cada um, dá sabedoria a cada um, dá entendimento a cada um. Que cada um, Senhor, que cada vez mais nós possamos te buscar e termos um relacionamento cada vez mais, Senhor, com o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. E é isso, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Fiquem felizes. Maridos, façam surpresa, surpreendam suas esposas. E tchau, amor. Não, tchau. É porque eu tô semeando ainda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.